Amém? Espero que a palavra de Deus fale ao seu coração. Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Nós vamos ler o primeiro versículo de Pedro e 1 Coríntios, depois você não precisa abrir mais. Vai passar tudo aqui no telão, você pode acompanhar por aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Primeira Coríntios 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Pai querido, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nessa noite pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Dá-nos a graça de compreender um pouco mais acerca do teu coração, a revelação da sua verdade. Nós queremos conhecer o que tem por trás da letra e, de fato, nos parecer um pouco mais com Jesus. Tudo o que queremos é que o Senhor mude e transforme o nosso coração, para que a gente possa te agradar e glorificar o seu nome. É o que te peço no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. O pastor Lopes estava falando aqui sobre o comprometimento que existe quando roscou aqui o relógio. Quando a gente se prepara para poder servir o corpo de Cristo, existe toda uma dedicação, um envolvimento, para que haja edificação, um fundamento no corpo de Cristo. Ninguém, ao manusear as Escrituras, está brincando em relação ao cristianismo, a manifestar a vida de Deus. Existe uma responsabilidade nossa como cristãos, de que quando nós ouvimos uma palavra, é a maneira como a gente vai interagir com ela. O fato de você ir à igreja por muito tempo, muitos anos, não define você como um filho de Deus ou um cristão. O lugar onde nós frequentamos não define a gente. É a maneira como a gente interage com aquilo que a gente recebe da parte de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para nós, assim como Pedro, que nós somos pedras vivas. E não sei se você já estudou sobre isso, mas no judaísmo, para uma pedra ser viva, ela tem que estar edificada sobre um edifício, em qualquer outro lugar. Por exemplo, se você estiver andando numa estrada e encontrar uma rocha, para os judeus aquela rocha é morta. Enquanto ela não sair dali e for lapidada, e ela não ser colocada num edifício, ela não pode ser chamada de uma pedra viva. O que Paulo está dizendo é que, como membros e filhos de Deus, nós fomos chamados de pedras vivas porque nós fomos inseridos no edifício de Deus, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Agora, o que define a vida que nós vivemos é justamente a maneira como nós interagimos com o Evangelho, com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Da mesma forma, Paulo diz assim: como um prudente construtor, eu lancei a fundação, é Cristo Jesus. Por isso existe um zelo tão grande em relação ao Ministério Cristo em Vós, sobre o tipo de ensino que nós ministramos e aquilo que realmente nós nos identificamos. Um dia perguntaram para mim assim: você está ouvindo muitos pregadores? Eu digo não. E eles me perguntam por quê? Porque alguns seguem uma linha de doutrina extremamente diferente daquela que o Espírito Santo nos conduziu. E não estou dizendo necessariamente se eles estão certos ou corretos. Não vem ao caso isso agora. Apesar de muitos deles estarem fazendo coisas erradas, o fato é que
Quando Deus chama um homem para caminhar sobre uma plataforma, uma fundação, nós precisamos entender o lugar onde Deus está nos conduzindo. E quando a gente fala de pedras vivas, tijolos são uniformes. Quando você olha para um tijolo, eles têm a forma perfeita, você vai encaixando um em cima do outro e vai levantando a parede, é muito mais fácil de se trabalhar. Agora, quando se trata de pedras são pontiagudas, elas têm os formatos diferentes uma das outras. Até que Deus consiga trabalhar em nós, lapidar a gente, para que a gente possa se encaixar e formar esse grande edifício, isso pode levar um pouco de tempo. Por isso que a gente precisa respeitar processos. Quando ele diz, você olha por mão do lado, se comprometa com ele, pega o telefone para que você ore e tudo, é porque Deus está nos dando a oportunidade de fazer parte da construção na vida de alguém. Ele está permitindo, de alguma forma, que eu contribua ou que eu prejudique aquilo que Deus quer fazer. Só o que define isso é a maneira como eu ajo, como eu vou reagir às ações, às justiças ou às injustiças que vêm sobre mim. Agora, talvez o maior desafio dos líderes nesses últimos dias é você falar de uma visão que a gente recebe no Espírito e você tentar deixar ela muito clara para onde você está indo, bem definindo o caminho, e as pessoas assimilem aquilo e caminhem junto com você. Nós vivemos a era ou a geração das pessoas que são bombardeadas de informação o tempo todo. Quando você pensa em falar sobre um assunto, ele te dá 10 informações sobre, porque já leu, já viu, já ouviu, alguém falou, e veio isso e aquilo. A pergunta que eu faria é, qual a sua experiência em relação a isso? Nenhuma, então você não sabe nada. Porque apesar de ter muitas informações, você não tem substância. Existe uma diferença entre eu saber sobre algo e apalpar algo. Eu posso pensar que tem coisas que não são boas na vida, mas até que eu experimente, o que eu quero que você entenda nessa noite é que para a gente se parecer um pouco mais com Jesus, a gente precisa se abrir e abrir o coração para que a palavra de Deus e o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Isso não tem a ver comigo, com você, tem a ver com Jesus. Não adianta a gente realmente pensar que o fato de irmos à igreja todo domingo às 18h30 ou quarta-feira às 19h30, seja lá o grupo que você participa, os eventos que a gente promove, esse tipo de coisa não faz de nós aquilo que Jesus realmente quer. É parte do processo. Eu não estou dizendo que não é válido, claro que é válido, eles são promovidos justamente para isso. O fato é que se eu estiver aqui com a cabeça pensando uma coisa, você estiver aqui pensando outra, e o irmão do lado pensando outra, reino dividido não subsiste. Nós temos um monte de gente pensando um monte de coisa diferente, tentando caminhar em outro lugar e nunca chegaremos num lugar em comum. Isso que é corpo dividido. Mas tentar juntar isso, talvez é o maior desafio de uma liderança. Porque se a gente conseguir dar as mãos e caminhar em direção ao propósito, ninguém pode parar um povo que decide caminhar unido, amém? Lembra da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11, eles têm uma ambição de chegar até os céus. Eles começam a construir uma torre. A única saída que Deus tem naquele momento é: eu preciso dividir a língua do povo. Porque senão de fato eles chegariam numa altura extrema, mas eles nunca alcançariam o céu, eles nunca veriam a Deus por aquilo. A questão é, Deus precisa pará-los por conta de idolatria, por conta de ambição errada, de uma série de coisas. Mas o princípio da unidade define que eles chegariam em algum lugar. Por isso que ele disse assim: se vocês estiverem unidos numa só fé, num só espírito, num só pensamento, eu ordeno a minha bênção ali. O Lucas pregou uma palavra aqui ontem foi tremendo. Que mensagem. De falta de perdão, de mágoa, o que tem de gente ressentida no corpo de Cristo.
E às vezes eu me pergunto, como o pastor Lopes disse aqui, às vezes nós temos vergonha de falar das coisas que a gente está vivendo. Me dá 5 minutinhos aqui, vou sair e já volto na mensagem. Antes de eu me converter, eu tive problema com drogas. A minha vida não foi muito boa no pecado. A primeira vez que falei com o pastor, ele perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei para ele tudo o que eu fazia. O envolvimento com drogas, a maneira como eu vivia. Com 14 anos de idade, eu estava andando bêbado por aí, caindo nos bares. Porque eu tive modelos errados. Eu não tive ninguém que me ensinou princípios. Eu não tive um cristão na minha família que me apontou o caminho. Quando ele anotou aquelas coisas, eu olhei para ele e disse assim: ei, o que você vai fazer com esse papel aí? Se você falar para alguém, você vai ter problema. Falei para o pastor, ele: ei, fique tranquilo. Eu vou apenas orar por você. Eu falei: ok. Eu tenho certeza que a oração dele funcionou. Porque 2 dias depois eu estive num culto. Deus me pegou, fui batizado no Espírito Santo no primeiro culto da minha vida. No primeiro, eu nunca tinha entrado numa igreja cristã. Deus falou assim: eu vou pegar esse cara agora, porque se ele sair daqui eu não vou ter outra oportunidade. E ele me pegou realmente, eu nasci de novo. Nunca mais eu tive problema com drogas. Nunca mais eu me envolvi na vida que eu vivia. A gente tem dificuldade de falar as coisas que a gente está passando, porque a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar da gente. É interessante que a gente fica com medo da reputação em relação às pessoas, mas não tem medo da reputação em relação ao que Deus está pensando. A gente se preocupa tanto com a imagem, em proteger a nossa vida em direção às pessoas, mas não se preocupa em proteger o coração em relação a Deus. É impressionante. Agora, tem 2 coisas que a gente pensa nesse momento: reputação e integridade. A integridade tem a ver da maneira como você anda diante de Deus. É como Deus te enxerga, como Ele te vê, as coisas, como você lida com o Evangelho em relação às coisas que você vive. Agora, a reputação tem a ver com o que as pessoas pensam. Se você tiver que escolher uma, fique com a integridade. Porque o que as pessoas pensam é só o que elas pensam. Você fazendo bem ou mal, elas vão pensar alguma coisa. Agora, se você estiver errado, se arrependa. Volte o coração para Deus e viva de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O fato é que a gente tem vergonha de se abrir e espera a coisa ficar apertada. Só que nós assumimos um compromisso diante de Deus. Quando você falou: Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor, você estava, de certa forma, dizendo: olha, não sou eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Se eu entendo o processo da compra que aconteceu por meio da cruz, eu preciso abrir mão. Tira a mão do joystick. O problema é que você quer que Deus faça coisas na sua direção, mas você não quer perder o controle da sua vida. Essa é a maior dificuldade do cristão. Nós entregamos algumas coisas, outras não. É porque algumas coisas eu quero manter. Eu preciso nutrir algumas coisas, mesmo que elas me afastem de Deus. A gente acaba querendo segurar esse tipo de coisa. Só que eu fiz um compromisso, o dia que eu falei: Jesus, eu vou te servir. Eu estava não só me comprometendo com Deus, mas também com aquilo que Ele mais ama, as pessoas no corpo de Cristo. Vocês estão tão quietos. A palavra compromisso gera um arrepio na nuca, assim, ó. Se eu tiver que me comprometer com você, isso me gera um desconforto, uma angústia, porque eu sei que eu vou ter que passar por coisas que eu não gostaria. Lembra a história do cachorrinho que eu contei aqui? Você passa na esquina, no pet shop, aquele filhotinho de... Vou falar do Splitz, o alemãozinho, tá na moda, né? Aquela coisinha peludinha, eu falo: coisa linda. Esses dias eu fui no shopping com a Juliana, falei: eu vou pegar um desse aí. Ela falou: o quê? Puta de um homão desse com um cachorrinho desse. Eu falei: qual que é o problema? Tadinho do Splits. Aí você vê aquele filhotinho, coisa mais linda, você fala assim: eu vou levar para casa. Aí você leva para casa, aí ele começa a fazer sujeira, come o pé do sofá, come o pé da mesa, o chinelo, o tênis. Aí você fala assim: aquilo que era para ser um hobby vira um compromisso. Por quê? Porque agora eu preciso dar banho, eu preciso cuidar, eu preciso alimentar, eu preciso fazer tudo. Você fala... Ai! Foi exatamente isso que aconteceu com o marido, com a mulher.
Não é? Você olhou para ela e falou, coisa linda, vou chupar um sorvete, vou jantar. E a mulher também, né? Olhou para ele, fortinho, bonito, a barba bem feita, que homem cheiroso. Aí você vai, aí a coisa vai estreitando, você fala assim, eu vou levar para casa, vou casar com ele. E aí você descobre que aquilo que era tão lindo agora cresceu. No começo era gatinha, agora é, né? Deixa eu ficar quieto. Era tudo animalzinho no diminutivo, agora ficou... Aí você descobre que você tem que lavar roupa, cozinhar, fazer isso, fazer aquilo. Falou, meu Deus, não era nada disso que eu queria. Ué, mas... É porque a palavra compromisso, comprometimento, ela gera um desconforto na gente, porque a gente não entende o valor das coisas. E a gente está fazendo a mesma coisa com o Evangelho. A gente acha ele bonito, ele é lindo. Como o pastor Lopes disse aqui, assim, ó, a mensagem é bonita, nossa, que texto bacana, é lindo, mas quando você tem que se comprometer com ele, é muito parecido com o que João falou. Quando eu comi as suas palavras, elas eram doces como mel, mas quando elas desceram no meu ventre, ficou amargo. Ai meu Deus, agora eu tenho que viver isso. Você tem que viver isso. Aleluia. Então, imagina, à medida que a gente cresce, nós vamos somos consumidos por um tipo de responsabilidade, um comprometimento que naturalmente nasce dentro da gente. E o único desejo que a gente sente é reproduzir o caráter de Cristo. Escute o que eu vou te dizer aqui. Se você vive todos os dias da sua vida, e nos lugares aonde você vai, e o que você faz, você não tem um anseio de refletir o caráter de Cristo, você precisa nascer de novo. O que você está querendo dizer, pastor? Que quando você falha, se você não sente nada, se você não se sente responsável ou tem a responsabilidade de refletir a imagem de Cristo diante da situação que você está vivendo, você precisa receber nova natureza. É natural isso acontecer. É natural. Ah, mas eu sei que algumas pessoas estão fazendo... Alguém deve estar pensando, algumas pessoas estão vivendo a vida do jeito que quer e não sente nada. De duas uma, ou elas estão mortas espiritualmente, ou a carne já governa elas por um caminho perigoso. Bem, o dia que a gente fez esse compromisso, nos colocou uma faixinha assim na vida, que não tinha mais como voltar para trás. Lembra quando Israel passou pelo Mar Vermelho? Eles saíram da escravidão do pecado para entrar na terra prometida. O mar fechou. Vira para alguém do seu lado e diga para ele assim, não tem como voltar atrás. Não tem como. O dia que você decidiu servir a Cristo e os seus irmãos, você se comprometeu com Deus e disse assim, Jesus, a minha vida é sua. Não é mais minha, não sou eu que governo. Vem o seu reino e a sua vontade. Não é a minha, é a sua. Eu quero viver a sua, te agradar. Eu vivo para ti, eu não vivo mais para mim. É mais ou menos assim. Imagina que você levanta voo num avião e logo que você sobe, o avião tem um problema na turbina. E aí vem uma mensagem da cabine e diz assim, eu vou ter que pousar de emergência, toda aquela coisa, o avião pousa. De repente, a única maneira de você descer é quando abre a porta, eles colocam aquela, como é que chama aquele negócio? Aquela escada flutuante. Vamos chamar disso, aquela base flutuante. Eles colocam assim, você olha aquilo lá e diz assim, eu não vou pular aí não. Eu tenho medo. Mas você também não quer ficar, porque tem um problema no avião, tem um incêndio lá dentro. Se você ficar, você morre, ou você pula ou você fica. Aí você diz assim, ok, aí você pula. Mesmo com medo, você tomou a decisão de pular. Você está preso à sua decisão, não tem mais como voltar, porque você pulou. Em Cristo Jesus é a mesma coisa. O dia que você falou, Jesus, eu quero te servir, mesmo inseguro, mesmo às vezes sentindo coisas que você não queria sentir,
você ficou preso à decisão de servi-lo. Não tem mais como voltar atrás. Eu não posso dar um passo para trás quando Deus está nos chamando para caminhar em lugares mais altos, aleluia. E eu quero tentar esclarecer algo com você para que a gente possa se parecer um pouco mais com Jesus. Acompanhe aqui comigo 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus, dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu quero que você considere esse versículo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a palavra ministros. E é interessante que a palavra define escravo da pior espécie que podia existir naquele tempo na sociedade. Essa palavra ministros no grego, ela nos dá, ela no grego é operetas. E ela nos dá entendimento de pessoas que eram a escória. Pensa em alguém que você não queria mais que ele existisse. Ou que assim, pensa alguém rejeitado no meio do povo. Eram os operetas. E eu não consigo entender por que Paulo define uma coisa tão linda, que é servir a Cristo, com uma coisa tão horripilante, com uma coisa tão horrível chamada operetas. É um contraste tão grande que eu fico me perguntando. Mas ele faz uma comparação de pessoas que tomaram a decisão de servir a Cristo a aquelas pessoas chamadas operetas. Quem eram os operetas? Operetas eram escravos condenados à morte, a uma lei que não tinha mais como eles sobreviverem. E eles eram condenados aos convés dos navios, a ficar lá embaixo na escuridão, remando a vida toda, e nunca mais saírem de lá da escuridão daquele navio. Esses são os operetas. Era o tipo de gente que recebeu uma condenação que não tinha mais retorno. A vida deles acabou ali. Então eles iam para os galés dos navios e eles ficavam remando os barcos, remando, até que os barcos chegassem ao seu destino. Mas eles nunca mais sairiam debaixo dos galés dos navios. Agora eu me pergunto, por que Paulo está fazendo uma comparação, uma coisa tão preciosa que é servir a Cristo, nos chamando de ministros de Cristo, nos chamando de dispenseiros dos mistérios de Deus? E o que se espera dos dispenseiros, de pessoas que carregam algo celestial, é apenas fidelidade, comprometimento, é o interesse de querer agradar a Deus. É a única coisa que se espera de dispenseiros. E Paulo faz uma comparação tão trágica como essa, porque na verdade ele está querendo mostrar para mim que pessoas que decidiram por Cristo é muito parecido com alguém que, da mesma forma que foi condenado e não tem como mais sair daquele lugar, nós tomamos a decisão de servir a Cristo e a nossa vida foi colocada na mesma posição. Nós estamos confinados ao chamado de filhos de Deus, de servos de Deus, de ministros de Deus, alguém que carrega algo do céu, e não importa o que ou como, nós não podemos voltar atrás. O que nós precisamos fazer é continuar remando, até que esse grande navio, o corpo de Cristo, possa chegar no seu propósito. Consegue entender isso? É por isso que Paulo usa uma palavra tão desafiadora para a gente compreender. Agora tem uma coisa, imagina os operetas lá no porão dos navios, e só tem aquela janelinha de vidro. Imagina quando eles estão remando, e eles olham para fora, e vê uma ilha, aquela coisa mais linda da face da terra. O que acontecia nesses momentos com esses caras? Eles poderiam ser tentados a deixar o que eles estavam fazendo, a pressão que estavam sofrendo, justamente para viver uma outra vida que a carne deles desejaria. Da mesma forma que eu e você, às vezes pressionados pela obediência, pela abdicação, pela renúncia,
pressionados às vezes a ter que abrir mão de coisas que você tem direito, pressionado por conta da palavra que está dentro do coração. Às vezes nós somos tentados a viver um outro tipo de vida que não nos gera esse desconforto. Mas eu tenho uma notícia para você essa noite. O evangelho que não tem angústia e não tem desconforto, não é o evangelho de Jesus. Mateus capítulo 26, Jesus está no Getsêmani dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente angustiada. Porque o propósito de Jesus era caminhar até a cruz. Angústia faz parte do evangelho. Paulo disse assim: eu estive à beira da morte, e passei muitas aflições, mas de todas o Senhor me livrou. Aflição faz parte do evangelho, mas de todas o Senhor te livrará. Lágrimas, choro, oração, dor, todo esse tipo de coisa nós podemos passar. Ele diz: ainda que o meu homem exterior se corrompe, o meu homem interior se renova dia após dia. Por quê? Porque o eu de verdade não é esse corpo. A minha pessoa de verdade está dentro de mim, é o homem espiritual. Aleluia! E aí não importa o que eu sinto, o que eu vejo ou o que o meu corpo defina, o que eu tenho que fazer é continuar e seguir em direção àquilo que Deus nos chamou a fazer nessa vida. Aleluia! Tem gente que ainda está definindo na vida, vida secular e vida primária. Vida primária, vida cristã, família, blá, 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 blá. E vida secundária, trabalho, tá, não sei o que tem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não existe divisão de vida. Você tem só uma vida, é Cristo Jesus. E você vai ter que viver ela no trabalho, na família, nos amigos, seja lá onde você for. É impressionante. Mas tem gente que ainda faz isso. Agora entenda bem. Quando Paulo está mostrando para nós que sermos ministros de Cristo nos levaria a viver e passar por esse tipo de coisa, o que se espera de um cristão de verdade é que ele nunca retroceda. Hebreus capítulo 11 diz assim: a minha alma não tem prazer naquele que volta atrás. Porque nós fizemos uma escolha. E agora o mar fechou. Ele está trabalhando na gente. Ele está lapidando cada um de nós. Os melhores momentos da vida não é quando você recebe algo, é quando algo é tirado de você. Por quê? Porque nesse momento é como se ele estivesse podando mesmo. E ele consegue posicionar o seu coração diante dele. Lembra que Jesus disse: eu sou o viticultor. Aliás, eu sou a videira, vocês são o ramo, meu pai é o viticultor. Mas quando ele vem para podar vocês, para tirar algo de vocês. Por quê? Para que vocês vão e deem mais fruto. Mas nós não, nós queremos receber. Traga para mim, quanto mais eu tiver, melhor. Não é isso, é aquilo. Não, não é sobre isso. Se Deus precisa trabalhar em mim, eu preciso me abrir. Eu preciso ter disposição de me apresentar diante de Deus, para que Ele conclua essa obra. Agora entenda uma coisa. Quando Jesus veio à terra, Ele não só queria nos perdoar, mas Ele queria formar um corpo unido. Aquelas pedras vivas que Pedro disse, mesmo pontiaguda, sendo deformada, precisando ser trabalhada, é baseado nessas pedras que Ele coloca a sua vida dentro de cada um de nós. Mas Ele está falando com gente que recebeu nova natureza, gente que tem o poder do Espírito Santo para lidar com coisas que às vezes nós não conseguiríamos fazer naturalmente. Ele não só queria nos perdoar, mas Ele queria construir um corpo. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou antes para que andássemos nelas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu o exemplo de como nós deveríamos viver e servir na terra, abrindo mão do ego, do eu. Não tem mais a ver comigo, não tem a ver com você. Escute,
Se as coisas que eu faço e que você faz está relacionado ao seu bem-estar e ao meu bem-estar, não é a Jesus que nós estamos servindo. Nunca foi. Ah, mas quer dizer então que eu não posso me sentir bem? Eu não disse isso. Eu disse, se quando eu pratico o evangelho, eu só penso no meu bem-estar, não é o evangelho de Jesus que eu estou servindo. Eu estou servindo o evangelho da carne, externo. O maior problema do pecado ter entrado no mundo foi justamente o eu, o ego. O dia que Satanás se aproxima de Eva, ele diz assim: eu não acho justo isso. Deus não quer que vocês sejam como Ele? Ela disse, por aí. Aí o eu entra na frente. Eu quero ser como Ele. Mas ela já era. Ele enganou ela certinho. Quando o ego entra na frente, qualquer outra coisa que o céu queira fazer, fica impossibilitada a operação divina. Se não fosse, ou se não for o pecado nunca teria entrado no mundo. Mas todas as vezes que nós agimos no egoísmo do ego, nós sacrificamos a vontade de Deus no altar do egoísmo. Todas as vezes que eu quero a coisa do meu jeito, como eu quero, como você quer, a gente sacrifica a vontade de Deus no altar do ego. A gente provoca praticamente um aborto divino. As coisas não fluem, não acontecem. Você não se pergunta às vezes por que algumas coisas não fluem do seu lado? Eu me pergunto. Toda hora estou perguntando para Deus. Mesmo às vezes fazendo a coisa certa, por que algumas coisas acontecem e outras não? Se você fizer um check-up, presta bem atenção, se você fizer um check-up na sua vida, uma autoanálise, e não precisa ser extremista em relação a isso, porque senão você começa a se condenar, mas se você fizer uma autoanálise, você vai ver que lá atrás tem alguma coisinha que está fora do lugar. Só que nós temos um problema de sempre assim, terceirizar o problema. É o fulano, é o cicrano, é a igreja, é o pastor, é o obreiro, é o louvor, é o irmão, é a irmã, é o patrão, é o funcionário. Já parou para pensar que pode ser eu, pode ser você? Pode ser a gente. E aí, o que Paulo estava nos ensinando é justamente isso. Como peretas, nós trabalhamos escondido. Se o apóstolo colocava a fundação na igreja, lembra que ele disse, como um prudente arquiteto, eu coloquei o fundamento, que é Jesus Cristo? Quando você vai construir uma casa, você lança o fundamento, o que sustenta a casa não aparece. Eu não sei porquê, mas existe um desejo nosso, da carne, na alma, de validação, de ser achado, notado. Parece que a gente quer que as pessoas nos vejam. A gente sente necessidade que elas notem a gente, mas Deus já fez isso. Ninguém precisa dizer nada para você, nem para mim. O que a gente precisa é por amor a Cristo, quando nós tomamos a decisão de fazer a coisa certa, fazer o que tem que ser feito. Só isso. Se vai ter recompensa ou não, não importa, Ele já pagou o preço. Nós não trabalhamos por recompensa, nós não servimos a Deus por recompensa. Nós não servimos a Deus com a expectativa de receber algo em troca. Não, não é essa a motivação, não pode ser. Mas por causa da carne, do ego, a gente sente a necessidade que as pessoas nos notem. Só que Paulo está dizendo assim, olha para esses caras, os uperetas, nós fomos chamados de ministros de Cristo. Se elas vão ver a gente ou não, não importa. Apenas continue a remar. Continue a remar.
É Deus que te nota, é Deus que te vê. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 38 diz assim, acompanha aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo, tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A razão de Jesus trazer o ensino de Mateus capítulo 5 é justamente porque é muito mais importante a maneira como nós vivemos, estamos, do que o que fazemos. Não adianta a gente querer imprimir uma imagem quando o nosso coração não está alinhado ao céu. Por que a gente gosta que as pessoas percebam que a gente fez algo de bom, quando na realidade no coração aquilo não é real? Olha só. Quando você nasceu de novo, a expectativa de Deus é que você possa refletir o caráter de Deus. Mas isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser real. Jesus está dizendo no capítulo 5 de Mateus que muito mais importante do que qualquer coisa que a gente vai exercer na vida é a maneira como está o nosso interior, o nosso coração. O grande problema da nossa geração hoje, é as nossas justificativas, os argumentos. Quem argumenta não quer ser transformado. Quem fica se justificando não quer ser mudado. Você pode justificar o quanto quiser. Acho que essa frase é do André. Quem justifica, mas não explica, né, André? Acho que eu vi o André falando isso uma vez. Acho que é alguma coisa assim. Explica, mas não justifica, né? Ah, obrigado, André. Explica, mas não justifica. Não adianta, a gente vai ficar explicando a vida toda. A gente vai tentar promover, vai tentar jogar no outro, a culpa é do outro, é isso, é aquilo. Olha pra gente. Se foi eu, me perdoa. Eu errei. Eu fiz isso mesmo, de verdade. Eu não devia ter agido assim. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito dessa maneira. É muito mais fácil. Por quê? Porque a gente abre condição para que a palavra de Deus assuma um lugar dentro de nós. Agora, quando eu não consigo fazer isso, o que eu faço? Eu me fecho, a palavra não consegue frutificar em mim. E aí eu caio naquilo que o Lucas falou aqui ontem. O que define se você é um joio ou um trigo é justamente o posicionamento do coração da parábola anterior. Se você reagir à altura das Escrituras, certamente você dará fruto, será um trigo frutífero no meio do corpo. Mas se eu me recuso a viver o Evangelho, certamente eu sou joio, eu pareço crente, eu tenho imagem de crente, eu vou à igreja, mas não tem fruto nenhum interior. Não adianta nada. Agora entenda uma coisa, você só pode entender o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 5, se você ler os versículos da frente que diz assim, 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ninguém pode colocar em prática isso a menos que você não tenha uma nova natureza. Você não pode viver essas coisas a não ser que Cristo Jesus tenha mudado o seu coração. E você vive debaixo da nova natureza, debaixo do poder do Espírito Santo para viver a realidade disso. Caso contrário, eu não consigo viver isso. Tem gente que diz assim, amar o inimigo é ele lá e eu aqui. Não é isso? Você imagina se Jesus pensasse a mesma coisa de mim e de você quando nós estávamos no pecado? Ele podia dizer assim, eu vou perdoar você, mas não quero falar com você. Você aí e eu aqui. O perdão restaura relacionamento. Ou eu não entendi perdão.
Foi justamente isso que Jesus fez. Quando Ele nos perdoou, Ele restaurou o relacionamento entre o homem e Deus. Por isso que o Evangelho é chamado de ministério da reconciliação. Aí eu perdoo aquele irmão, mas ele lá, eu aqui. Mas que tipo de perdão do diabo que é esse? Eu não consigo entender que evangelho que nós estamos lendo. Mas as pessoas acreditam que essas coisas funcionam. Eu não consigo imaginar. Agora veja só. A condição que Jesus está falando aqui é justamente porque na lei do judaísmo, quando uma pessoa desse um tapa na cara, um tapinha nas costas, na mão, ela tinha o direito de simplesmente promover uma punição por essa pessoa, ou entrar num tribunal para exigir o tipo de punição financeira. Não era tido como uma agressão física, mas ela tinha o direito de fazer isso. Jesus está dizendo o seguinte: se alguém bater na sua face direita, agora vocês não são mais do jeito que vocês eram. Porém eu vos digo, ofereça outra como acordo de paz. Você não vai nem ao tribunal e nem revidar. Você simplesmente abre mão. Quando ele disse sobre o credor e o devedor, se você fosse um credor, você tinha todo o direito de entrar na justiça e recobrar o custo daquilo que a pessoa te devia. E se ela não pagasse isso por bem ou por mal, você poderia exigir isso num tribunal. Mas ele está dizendo assim: porém eu vos digo, se você é credor, abra mão. Mas se você é devedor, pague além do que você deve, dê também a capa. A régua está subindo. Só que eu não sei que tipo de evangelho que as pessoas querem ouvir. Talvez a maior tristeza de um pregador é quando você ensina esse tipo de coisa e a gente desce aí embaixo e o que a gente vê é o oposto daquilo que a gente falou. É desafiador nos nossos dias viver esse tipo de coisa, mas se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso abrir mão da minha vida, porque não tem mais a ver comigo. Eu morri, você morreu. Alguém deve estar dizendo assim: mas eu tenho o direito de fazer isso. Você acha mesmo? Faça uma experiência para mim. Quando você tiver que ir a um velório, você chega do lado do caixão, olha bem para o morto que estiver ali e diga assim para ele: escute, você tem direito a uma herança no banco. Levante daí, vá lá e pegue a sua herança. É direito seu. Ele pode fazer isso? Por quê? Porque ele está morto. Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo Jesus. E já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quem morreu em Cristo não tem direito a nada, a não ser que você viva o Evangelho de modo digno do Senhor. Agora, se você quer ter direitos, estar certo, brigar por aquilo que você acredita, continue, você está mais vivo do que pensa. É por isso que Deus não consegue fluir no nosso meio, Deus não consegue fazer coisas que Ele gostaria. Nós estamos tão vivos, mas tão vivos, que tudo que as pessoas fazem, elas machucam a gente, dói na gente. Sabe, se você pegar um cadáver e beliscar e ele fizer de tudo, ele não vai sentir nada, porque ele está morto. Mas a gente está tão vivo, que qualquer coisa nos machuca. Eu preciso abrir mão da minha vida para viver a dele. Como vou me parecer com ele?
Jesus disse: se alguém te chamar para caminhar 1 milha, ande 2. Sabe que na lei judaica, 1 milha é 1.600 metros, 1,5 km praticamente. Só que tem um porém: se essa pessoa falasse assim, vamos comigo ali 1 milha, e você se recusasse a ir, se acontecesse alguma coisa nesse período, nesse quilômetro, para esse cara que estava viajando, se acontecesse alguma coisa em relação à vida dele, isso entraria na sua conta, porque você se recusou a estar com ele. Agora ele está dizendo assim: porém eu vos digo, se alguém disser para você, anda comigo 1 milha, anda 2. Vai além. Quanto custa para você? Não importa. Ele pagou o preço, ele está dizendo, vai além, eu te dei condições para você fazer isso. Só que eu não quero abrir mão. Eu não quero sair do meu conforto. Eu não quero perder as coisas que eu lutei tanto para conquistar na vida. Sabe, aquela coisa do jovem rico, quando encontrou Jesus, falou, vende tudo, dá tudo que você tem. Eu fico imaginando o jovem rico dizendo assim, esse cara está arruinando meus planos. Jesus vai acabar com os meus planos. Eu lutei tanto para ter isso, eu fiz de tudo na vida para conquistar isso, agora ele está pedindo para mim dar tudo. Como? Eu não posso fazer isso, eu não quero isso, não é isso que eu quero. E ele vai embora. Ele só ficou conhecido como jovem rico. Você sabe o nome do jovem rico? Sabe por quê? Porque Deus não faz menção de gente incrédula. Deus não faz questão de lembrar do nome de gente que não correspondeu ao chamado divino. Mas você sabe o nome de Abraão. Mas você sabe o nome de Moisés. Mas você sabe o nome dos profetas. Por quê? Porque eles abriram mão de tudo para viver algo que eles nem sabiam que iam encontrar, mas eles estavam dispostos a morrer por aquilo. Eu estou tão constrangido nesses dias. É difícil eu sonhar, apesar de fluir num ofício que tem muitos sonhos, eu tenho muito pouco. Mas eu tive uma semana retrasada. E era uma coisa meio parecida com aquele filme Independence Days, uma catástrofe, assim, um negócio terrível. E tinha uma multidão atrás de mim, e eu os conduzia fugindo daquela coisa, era um negócio absurdo. E eu senti uma pressão no meu íntimo, uma pressão, mas a responsabilidade de conduzi-los fora daquele lugar era minha. E eu me lembro do sonho de estar escalando um tipo de uma montanha, e todo mundo vinha atrás de mim, parece que eu procurava um lugar alto para que a gente pudesse estar. E eu escutei a voz do Senhor falar comigo naquele dia, dias difíceis virão. Dias difíceis virão. E eu saí daqui, parecia meio que uma visão noturna. Eu saí daquilo, eu falei, meu Deus, cara. E a única coisa que eu sinto no Espírito é a responsabilidade de conduzir vocês para um lugar mais profundo em Deus. Porque quando esses dias chegarem, vocês estejam firmados e consigam passar por eles sem que a casa se abale. Só que eu não posso viver o Evangelho por você. Eu não sou responsável pela maneira como você recebe. Eu sou responsável pela maneira como eu ministro, como eu ensino, o que eu falo. Mas como você interage com isso, é responsabilidade sua. Tem gente que às vezes eu preguei um negócio aqui em cima, eu vou falar com elas lá embaixo e entendeu tudo errado. Eu falo, meu Deus, como é isso? Eu nunca ensinei isso. Então não sou responsável pela maneira como você recebe as coisas, mas você precisa passar tempo com Deus, gastar tempo na presença dEle, para que o Espírito Santo pegue a vida que tem debaixo da palavra, e Ele coloca dentro do seu espírito. Meu Deus! E Paulo está dizendo assim, a responsabilidade de construir sobre o fundamento é sobre cada um de nós.
Eu não consigo, como é que fala? Ter controle da maneira como você reage às coisas, como você vive, como você interage com elas. Eu não tenho controle sobre isso. Um dia alguém falou assim para mim: pastor, sua responsabilidade é grande. Você vai dar conta das ovelhas naquele dia. Eu falei: o quê? Então eu estou no inferno. Eu falei: quem te disse isso? A Bíblia diz isso. Falou: não. O pastor zela pela vida das ovelhas. Ele é responsável pelo que lhe ensina a elas e não pela vida delas. Porque se for assim, se o irmão estiver fazendo alguma coisa errada lá, então a culpa é minha. Aí eu vou pagar por ele? Como que é isso? Eu não tenho controle sobre isso. Coitado dos pastores, ninguém ia querer ser pastor na vida. Mas é o que as pessoas pensam. O problema é do pastor. O problema é do pastor. Não. O problema é de todos nós. O problema é da comunidade. O irmão de crescer do seu lado, você tem uma responsabilidade sobre ele. A pessoa que congrega com você, a sua família, os que te cercam, você tem uma responsabilidade em relação a eles. Todos nós temos. Ou eu coopero com essa construção, ou eu destruo ela de vez. Paulo diz assim: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou eu coopero para o crescimento do corpo de Cristo, ou eu coopero para ele quebrar. Não tem como. Voltando ao ensino, eu vou concluir. Lucas capítulo 6, 46 diz assim: me dá 10 minutinhos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando a gente lê o texto de Lucas 6, nós temos a imagem de que eles estão construindo em solos diferentes. Mas não. É muito comum, eu não sei você, mas quando eu lia esse texto, eu via o cara que estava cavando vala profunda, cavando sobre um terreno, um lugar profundo e tal. Mas quando falava da casa na areia, parece que eu vi um cara construindo uma casa na areia da praia. Eu tinha essa imagem na minha mente. Só que não, os dois estão construindo no mesmo solo, no mesmo lugar. A diferença está na profundidade. Não é no lugar, é na profundidade. O que define a profundidade é justamente o por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Quanto mais você obedece a Deus, mais profundo você cava. E a palavra estende as raízes dentro do nosso coração, ela vai se arraigando até ela se tornar uma casa, um edifício perfeito. Mas se eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, eu sou uma casa sobre a superfície da areia. Qualquer coisa que venha sobre mim vai abalar a estrutura. As casas não são diferentes, todas elas são iguais. Todas elas têm porta, janela, vaso, mesa, isso, aquilo, telhado. Elas são iguais. A única diferença está na fundação. Mas o que define a fundação é justamente a obediência. Agora presta atenção. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? O que é que ele está dizendo que nós não estamos fazendo? Versículo 27. Põe aí para mim, Jaque. Volta, Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Percebe que Jesus diz para os que ouvem? Porque tem muita gente que escuta, mas não ouve. Amai os vossos inimigos,
Fazei o bem aos que vos odeiam, vai. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a capa dele, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós a eles. Escuta, você não costuma entrar em demanda com as pessoas, entra? Imagina. Isso é coisa de pastor. Quando você sofre uma injustiça, você não entra em demanda com os outros, entra? Você discute com elas? Jesus está dizendo o seguinte: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu te mando? Eu vou te dizer quem é o homem que ouve as minhas palavras e a pratica. É semelhante a alguém que cavou uma vala profunda. Quando é que eu cavo vala profunda? Quando eu consigo amar os meus inimigos ao nível daquilo que ele me pediu. Quando eu consigo orar por aqueles que me perseguem. Quando eu consigo abençoar aqueles que me odeiam. Quando alguém bate na minha face, eu ofereço a outra. Se alguém pedir para mim andar 1 milha, eu ando 2. E não entro em demanda para quem eu dever a capa, dou também a túnica. Parece que eu estou construindo algo sobre Cristo. Paulo diz que a responsabilidade de construir sobre a fundação é sua, é de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela maneira como eu vivo, como você vive. Só que nós não vamos construir um edifício perfeito se a gente não obedecer a Deus. Agora a parte mais interessante, e eu concluo aqui. Verso 39. Propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a qualificação, segundo as Escrituras, que nós devemos ter para tentar ajudar alguém a caminhar no Evangelho? Vou repetir. Qual a qualificação que nós devemos ter para tentar ajudar alguém a caminhar à luz do Evangelho? Jesus está dizendo o seguinte: como é que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu te mando? Mas Senhor, o que eu não tenho feito? Ame seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Se alguém bater na sua face direita, ofereça outra. Dá a capa, a túnica, deixa aí tudo. E ele também propõe uma parábola logo a seguir e diz assim: como pode um cego guiar outro cego? Em outras palavras, ele está dizendo: se você não ama o seu irmão como deveria, se você vive discutindo e brigando com as pessoas, se alguém te deve alguma coisa e você entra em demanda e não exerce misericórdia, você não tem qualificação nenhuma para ajudar alguém a enxergar corretamente. Como é que eu posso tentar tirar a trave do olho de alguém, quando o cisco do olho de alguém, quando eu mesmo tenho uma trave no meu que está me impedindo de ver as coisas como elas deveriam ser? Então ele diz assim: você é um hipócrita. Que silêncio. Escute, vocês não ouvem esse tipo de coisa por aí, porque eles não querem que vocês mudem. Leais são as feridas feitas por aqueles que amam.
Se eu não olhar para mim e corrigir o meu coração, eu não sou qualificado para ajudar ninguém a enxergar Jesus como deveria. Pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Essas coisas precisam ser consertadas, porque a gente se intitula discípulos de Jesus, servos de Deus, filhos de Deus, andamos no reino, falamos um monte de coisa, mas quando se diz respeito ao caráter, nós não demonstramos aquilo que Jesus nos ensinou. Essas coisas precisam ser corrigidas, mas não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Porque como vou ajudar os meus entes queridos a enxergar a luz? Como vou ajudar as pessoas que me cercam a enxergar o caminho? Eu digo que amo eles, mas não amo nada. Por quê? Porque eu faço tudo ao contrário. Eu falo que eu quero ver os meus entes no céu. Mentira, porque eu faço tudo ao contrário. Eles não conseguem ver Cristo em mim. Eles não conseguem ver Cristo em nós. Eu me mantenho no argumento, eu justifico, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano, a culpa é não sei de quem, do diabo, da mulher que tu me deste, do marido. Não, a culpa é minha. Fica fácil pular do barco quando encontramos obstáculos, mas não tem como, nós fizemos uma decisão. Todo homem e mulher madura no Senhor vai reproduzir o caráter de Cristo. Todo homem e mulher que abre mão do ego, abre mão do ser, do querer reconhecer, de estar certo diante de situações. Todo homem e mulher que toma a decisão de se submeter ao Evangelho, ele vai reproduzir Cristo Jesus e nada mais. Nós subjugamos a carne, nós subjugamos os desejos. Jesus foi uma semente plantada nessa terra, ele morreu e ressurgiu, e ele gerou muitos filhos agora. Só que para eu e você podermos gerar filhos, gerar pessoas, gerar irmãos em Cristo, nós teremos que morrer também. Eu não quero mais entrar no quarto de oração e dizer: Deus, foi o fulano. Não, não foi o fulano. Deus, foi a minha esposa, foi meu marido, foi isso, foi o patrão, foi o trabalho. Não, não foi. Deus, fala comigo. O que eu preciso ser diferente? Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Jesus Cristo. Paulo diz assim: contanto que Cristo seja engrandecido, não importa o que nós temos que passar, ou sentir, ou sofrer, se está certo ou errado, não importa, seja Cristo engrandecido. Talvez nós não amamos a Deus como nós falamos. Talvez a gente nunca entregou de verdade o que deveria entregar, a vida no todo, na sua plenitude. Por que Paulo nunca desistiu do propósito? Porque você não pode parar ou matar um homem que está morto. O diabo tentou matar Paulo de várias maneiras, mas você não pode matar um homem que já morreu. Ele sabia o que queria. Meu coração precisa queimar por isso. Eu preciso me envolver nisso. Eu preciso mergulhar nisso. E dizer: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Talvez eu não esteja conseguindo, mas eu quero. Eu quero. Sobe aqui comigo o louvor. Efésios 3:1 diz assim: por esta causa, Paulo,
Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu não sei você, mas se você quer se parecer um pouco com Jesus, talvez você precise abrir mão de algumas coisas e entregar para Ele de verdade.